Gente, olha essa belezinha que chegou aqui para mostrar para vocês o Ilia Plena. Para quem não sabe, a linha Ilia é uma das mais queridas do Brasil, né, da perfumaria nacional e também dos Natu-Lovers. A gente que é amante da Natura acha muito charmosa essa linha Ilia. Além das fragrâncias incríveis, esse floral primoroso, geralmente com florais brancos, que são as construções da linha Ilia. Uma das coisas que agrada bastante, principalmente o público feminino, é o formato do frasco. Esse formato de bolsinha, né? Parece uma bolsa, deixa um ar luxuoso na fragrância e ao mesmo tempo assim dá aquela vontade, né, de você adquirir o perfume até pelo frasco mesmo. No caso do Plena, podem ver que ele vem nesse tom de pink rosa. A tampa é um pink também, um pouco mais escuro, quase indo para um cereja, para um vermelho. Mas o frasco mesmo é bem pink, tá? Pode ver que é um fundo rosado, pink mais vivo, e ele vai esmaecendo pro coralzinho amarelo aqui em cima. Muito semelhante com o que acontece no frasco do Ilia Laços. Bom, pessoal, faz uma semana que eu tô com esse lindo aqui, testando para tentar trazer para vocês com a maior fidelidade o que eu senti, o que eu imagino que tem nesse perfume, porque a Natura ainda não divulgou as notas, né, todas as notas, a pirâmide olfativa. Um caso de expectativas exageradas e muito amor por esse maravilhindo aqui. Então, vamos borrifar a fragrância? Vamos lá. Aí que tá. A abertura dele vem com um toque frutadinho, um pouco cítrico, tá? Um pouco até azedinho, eu diria. Um frutadinho fresquinho, ao mesmo tempo que pode parecer um pouco de morango, um pouco de bergamota, mas ao mesmo tempo me remete um pouco à cereja, tá? É como se fosse aquela cereja caramelada, aquela cereja em calda. Imediatamente as flores elas já vão se abrindo, como se fosse um desabrochar de acordes, tá? Florais. Um acorde elegante, um pouco atrevido, mas jovial também. Embora a linha Ilia Plena colocou em destaque uma mulher mais madura, ele passa uma certa jovialidade, porque eu acho que a mulher madura não precisa perder o seu ar jovial, né, para ser uma mulher plena. Aliás, quando ela está plena, ela acaba até ficando mais jovem. E aí, é sério, gente, eu achei que as rosas estariam bem intensas, porque fez-se uma propaganda dessa rosa upcycling, e eu imaginei que fosse algo assim mais pronunciado da rosa. E eu achei até que aparece algumas nuances um pouco verdes, como se fosse caule, assim. Não caule, mas como se pegasse a pétala da rosa, se você pegar a pétala e esmagar assim nas mãos, você vai sentir um pouco isso que eu senti nessa fragrância. Só que para mim, o que aparece mais é o floral branco. Então vem aquele toque de gardênia, um pouquinho de flor de laranjeira, sabe, que dá aquela sensação um pouco fresca, um pouco de limpeza, que eu costumo sentir em perfumes que tem flores de laranjeira, flor de neroli. Ao mesmo tempo, ele vai ficando almiscarado. Então ele fica com aquele toque um pouquinho caramelado, que é um pouco adocicado esse perfume, não é ultra intenso no dulçor, pelo menos não na saída. Vai ganhando essa floralidade branca, com esse toque de flor esmagada que poderia ser a rosa upcycling, que eu imagino que seja. Depois ele vai ficando um pouco mais especiado, fresco, que eu acho que deve ser a pataqueira, que traz um pouco de frescor, ela confere esse caráter um tiquinho aromático e fresco nas fragrâncias, então por isso pode ser que seja a pataqueira aqui, mas eu não consigo falar, olha, tem pataqueira, ela tá ultra intensa, não senti dessa forma. Esse perfume, o lado de rosa que tá aqui na medida, ele tá não igual, e nem na intensidade, mas traz um pouquinho a vibe do Luna Valentia. Para quem gosta do Luna Valentia, essa saída dele tem um pouco de lembrança, assim, que vai te remeter um pouco, tá? Com a diferença que este aqui é um pouquinho mais ambarado. E à medida que passa, ele vai ficando bem almiscarado, vai ficando cada vez mais almiscarado, aquela sensação aconchegante do musk, tá? Vai aparecendo bastante. Depois de um tempinho, o perfume vai ficando um pouquinho mais docinho e por vezes me lembrou em alguns momentos a vibe do Nina Secrets. Então por isso é que eu pensei que poderia ter algum moranguinho ou alguma cereja, né, nessas notas de fruta de saída. Mas também é tudo intuitivo, tá, gente? Porque é difícil a gente identificar as notas sem a gente ter uma base de pirâmide olfativa pra gente comparar. Mas pra mim me soou isso. Eu tô pensando em memória olfativa, então o que me soou foi isso. Depois desse tempo,
ele vai ficando com esse aspecto um pouco mais adocicado. Aí você sente aquelas flores brancas, ainda talvez o jasmim comece a aparecer, só que ele está em volta de vanila. A vanila está bem presente aqui, assim como a tonka. Então você consegue perceber essa vibe adocicada, essa vibe um pouco que lembra um doce de coco, ou um coco um pouquinho caramelado. Mas também não é aquele doce ultra intenso, não. Ele não é doce como Ilia Laços, tá? Mas ele preserva algumas características dessa vibe aí do Ilia Laços. Mas eles são bem diferentes. São bem diferentes os perfumes, mas eu tô falando nessa questão desse dulçor da tonka com a vanila que vai fazendo o perfume ficar com esses aspectos mais adocicados. Mas não fica gourmand, não é um perfume super doce. É como se fosse um doce na medida, digamos assim, tá? E inclusive ele passa esse ar, não é soturno, mas de fim de tarde. E interessante que ele também tem esse degradê que lembra um pouco o pôr do sol, assim como acontece em Lia Laços, né? Do Amburana, tá? O Amburana ao sol, ele me passou um pouco essa vibe. O Amburana tem tanto a tonka, o kumaru, né? Como esse efeito de coco. Mas não é ultra intenso. Então, para quem não gosta de coco, não gosto de coco. Não, você não vai sentir o coco de uma forma evidente. Eu acho que é mais a tonka mesmo. A semente da tonka tem algumas características que faz lembrar um coquinho um pouco doce. Eu gostei assim da fragrância, mas eu não vi algo super diferente como eu imaginava. Nem fiquei surpreso com a Rosa Upcycling, tá? Como eu falei, ela preserva algumas características de cheiro de flores, que lembram um pouco esse toque rosado, mas é mais sutil. E inclusive eu senti um pouquinho esse cheiro de pétala esmagada, que me passou essa sensação que deve ser essa Rosa Upcycling. Porque como eles reaproveitam, você vai extraindo um pouco mais dessa parte suja, digamos, da flor. Não sei se é correto falar suja, mas essa parte em que, né, já tem o processo do upcycling, ele passa mais vezes pelo processo de extração. Então você vai extrair mais notas da própria pétala, tá? É um reaproveitamento das pétalas e isso faz com que o perfume possa sim passar essa sensação de flor esmagada. Por outro lado, é bacana porque você sente que há um teor floral que transmite mais naturalidade. Falo de sentir a pétala esmagada, não é uma coisa que ela vai ficar exalando. É quando você aproxima a narina da pele, onde você passou o perfume, é que você percebe um pouco essa nuance. Não é nada exagerado, quem não gosta desse estilo não precisa ficar assustada, tá? Porque eu acho que é um perfume que até que vai ser fácil de agradar. Tem um pouco da floralidade, mas também um lado aromático, um pouco mais aquoso, fresco. E isso também aqui você sente o tempo inteiro, mas não que você sente a pataqueira. A pataqueira eu acredito que ela é uma nota que ela confere características às outras notas. Ela sozinha talvez não seja um cheiro que você fala, olha, esse cheiro é de pataqueira. Eu pelo menos, sempre que eu experimento perfumes com pataqueira, eu sinto características que ela confere à fragrância, mas não um cheiro específico. Isso fez com que o perfume preservasse esses aspectos um pouco brilhantes, um pouco leves. Então, que até eles falam que a Rosa Upcycling tem uma vibe mais brilhante, mais diferenciada. Quanto à fixação, o perfume fixou na minha pele por volta de 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas e meia, enfim, depende do dia, tá? Eu experimentei um dia que estava bem mais quente, que deu uma aquecidinha, ficou um pouco mais adocicado. Quando eu usei num dia mais frio, eu não senti que o doce, esse adocicado, ficou muito aparente. Eu senti mais esse lado fresquinho, mais esse lado vanilado, tá? Da vanila mesmo, no sentido medicinal, aquela vanila que passa aquela sensação assim, um pouco de vanilina, mais até cremosa, um pouquinho, mas mais fresquinha, mais aberta, não com tanta doçura. Eu não senti que é um perfume que tem uma difusão tão intensa, mas sim, as pessoas que podem estar perto de você vão sentir essa fragrância, isso sem dúvida, tá? Porque quando a gente passa o perfume, você sente que algumas pessoas podem comentar e sentar muito perto de você, mas assim, próxima, tá? Vai sentir, pelo menos 1 metro e meio, vai sentir a sua fragrância, a silagem, né? Aquele movimentar e aí deixa aquele rastrinho. Também acontece um pouco, mas não é nada assim ultra intenso, não é um perfume bombástico, bombinha. Eu diria que ele fica entre um meio termo, entre o Ilia Laços e Secreto, que são mais robustos, com o Ilia tradicional, tá? Até me perguntaram no primeiro vídeo que eu só falei algumas características do perfume, porque eu ainda não conhecia. Até vou deixar no card se você quiser saber mais detalhes sobre o que é a Rosa Upcycling. Mas não senti que... Eu senti que ele está no meio termo, ele nem é o Ilia
tradicional, levinho, mas ele também não é tão robusto como o Ilia Laços ou o Ilia Secreto, tá? E ele é, sim, diferente de todos os outros. Não me remeteu a nenhum deles. O que ele me remeteu foi mais esses perfumes que eu trouxe aqui, tá? E no começo ele me lembra um pouco Luna Valentia, depois ele vai ficando um pouquinho mais talcadinho, almiscarado, aliás, bem almiscarado. Isso você vai sentir bastante, que me passou um pouco essa sensação do Amburana ao Sol, e com algumas notas frutadinhas que me passou a lembrança do Nina Secrets. Mas também não achei um perfume super, ultra diferente, não. Mas é bem gostoso, bem fácil de agradar. Gostei desse lançamento também, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tenta conhecer esse perfume para vocês também falarem o que vocês acharam. Se você já conhece também, deixa o seu comentário aqui, que eu sempre gosto de saber as opiniões e aprender um pouco mais junto com você sobre o mundo da perfumaria. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!